Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho do can, do may e do might, ok? Essas três palavras, elas dão a ideia, tem a tradução de poder, quando você pode fazer alguma coisa, né? Dão a ideia de possibilidade de realização de alguma coisa, só que elas têm um pouquinho de diferença entre elas, uma coisinha ou outra aí, ok? Vamos começar pelo can, então. Como vocês sabem, eu gosto de filosofar. Vamos dar uma filosofada no significado do can. O que acontece na situação? Qual é a ideia que ele passa quando ele aparece em alguma frase, ok? Então, o can é quando existe a possibilidade de alguém realizar algo e esse alguém possui os requisitos necessários para isso, ok? Ou seja, se eu chegar e falar assim, I can drive, eu posso dirigir, o que vocês entendem que eu tenho então? Vocês entendem que provavelmente eu já dirigi antes, eu sei como dirigir, eu tenho a minha habilitação, né, minha licença para dirigir. Esses são alguns pré-requisitos, a gente pode dizer assim, que você vai assumir, que você vai achar que a pessoa tem, se ela chegar para você e falar, eu posso dirigir. Ok? Dependendo do caso, você pode até pensar que a pessoa tem um carro, né? Não necessariamente ela precisa ter um carro, ela pode dirigir o carro dos outros. Mas essa é a ideia que você vai ter da pessoa, certo? O can passa justamente essa ideia. Quando alguém usa o can, então você pensa que ela tem todos os pré-requisitos, ela tem toda uma experiência por trás dela, né, que a permite realizar algo, ok? Vamos ver três exemplos aqui. I can speak English, she can play the guitar, they can swim in the lake. Ok? Fazendo essa mesma linha de raciocínio, I can speak English, provavelmente você vai pensar, bom, essa pessoa então ela fez aulas de inglês, estudou inglês, ela viajou para fora, né, pré-requisitos que você pensa que as pessoas assimilam que ou ela nasceu lá fora, também nasceu em um país que fala inglês, são pré-requisitos que as pessoas consideram necessários para que alguém falasse inglês. A mesma coisa vale para o she can play the guitar. Ah, ela deve ter um violão, deve gostar de música, deve ter feito aula de violão quando ela era pequena, ok? É mais ou menos essa ideia. Aí, vamos mudar para o may, então. O may, ele é exatamente a mesma coisa que o can, ele passa a mesma ideia. Só que o may é considerado mais formal. Então você utilizaria o may quando você fala com pessoas de mais idade, se você trabalha e você necessita se falar com alguém, né? Se você recebe cliente, se você vende alguma coisa, você vai então se referir a essa pessoa utilizando o may, tá? Por exemplo, may I help you? Posso te ajudar? May I talk to your father, please? Detalhe pro please no final, né? Pra mostrar que você está sendo bem educado. May I talk to your father, né? Poderia falar com seu pai. E she may take us to school. Ela pode nos levar à escola. Então, provavelmente está falando com uma pessoa de mais idade aí também, ou então falando sobre uma pessoa de mais idade, está querendo demonstrar um pouco mais de respeito, deixar um pouco mais formal a situação, tá? Nada impede você utilizar o can no lugar dos mays aqui nessas frases, ok? Mas só para mostrar essa diferençazinha que existe aí entre may e can, tá? O interessante, olhando essa terceira expressão aqui, né? To be able to, estar apto a. Então, quando você é mais ou menos a mesma ideia do can, quando você tem os recursos necessários para poder realizar alguma coisa. Ok? Por exemplo, vou colocar três frases aqui, a gente já traça o comparativo. I am able to swim in the lake. Eu estou apto a nadar no lago. She's able to play soccer. Ela está apta a jogar futebol. They aren't able to do this. Eles não estão aptos a fazer isso. Ok? Nada impede eu dizer essas frases da seguinte maneira: I can swim in the lake. She can play soccer. They can't do this. Ok? O to be able ele deixa bem claro que a pessoa está apta a fazer algo por conta de pré-requisitos que ela precisa ter. Então, por exemplo, I am able to swim in the lake. Eu vou pensar duas coisas, tá? Provavelmente vocês podem até pensar outras, mas então o cara sabe nadar muito bem, então ele pode nadar num lago. Provavelmente aquele lago deve ser protegido, deve ser alguma reserva ambiental, não sei, mas ele tem autorização para isso, por isso ele está apto a nadar no lago, ok? E eu consigo pensar nessas duas de diferente. Mas é mais ou menos a mesma ideia do can, ok? Lembrando que to be able to, o to be ele tem que mudar conforme a pessoa que realiza. I am able, she is able, they are able, we are not able, are we able, ok? Então sempre mudando, fazendo a mudança de acordo com a pessoa, tá? E aí a gente chega na parte interessante da aula, que é o might. O might, ele passa a mesma ideia do can,
Tá? Então, também eles têm essa mesma tradução de poder, eu posso fazer algo, né? Só que a pessoa pode não apresentar os requisitos necessários. Isso torna a ideia mais incerta do que o can. Nossa, agora foi profundo, né? Bem filosófico isso. O que acontece? Quando você fala do can, I can drive, então você sabe que a pessoa tem todos os pré-requisitos necessários para dirigir, né? Tem habilitação, já dirigiu antes, né? Aí agora você vai para uma balada, bebe muito e você conhece alguém, algum amigo de um amigo seu. O cara tem mais de 18 anos. Só que assim, você não sabe se o cara tem carta, se o cara sabe dirigir, se o cara já pegou num carro alguma vez, né? Aí você fala, I think he might drive. Eu acho que ele pode dirigir. Então esse might existe uma possibilidade dele poder. Eu não estou falando que ele pode de fato, mas eu acho que ele pode. Tá? Ele tem a mesma tradução do can, mas ele passa uma ideia um pouco mais incerta do que o can e o may. Tá? Vamos ver três frases aqui. She might help us. Ela pode nos ajudar. He might know more about this. Ele pode saber mais sobre isso. He might go to the party with us. Ele pode ir à festa conosco. O que acontece? Nessas três frases aqui, existe a possibilidade, mas ela é menor do que o can. Ela pode nos ajudar. Não sei se ela realmente sabe o que a gente precisa, ou se ela pode fazer o que a gente precisa, mas eu acho que ela pode nos ajudar. He might know more about this. Ele pode saber mais sobre isso. Eu não sei se ele leu o livro e se ele assistiu o filme, mas ele pode saber um pouco mais sobre isso. E he might go to the party with us. Não sei, eu acho que sexta-feira ele está livre e talvez ele possa ir com a gente, mas eu não tenho certeza não. Tá? É mais ou menos essa ideia que o might passa, tá? Se você comparar ele junto com o may ou comparar ele com o can, ok? Pessoal, espero ter deixado um pouco mais claro isso aqui. Um abraço, até a próxima.